Família Rema, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma edição maravilhosa, os 30 anos do nosso Rema. Histórias fantásticas, onde vocês vão ouvir de duas pessoas ilustres que estão aqui conosco, que é a nossa querida Ana Fábia e também a nossa querida Janaína. Elas se formaram, Ana se formou em 2001 e Janaína é graduada de 1997. Olha só, tem história para contar, hein, gente? Então será um tempo maravilhoso, compartilha aí. Comenta, deixe seu comentário. Eu já quero agradecer a presença da Janaína. Tudo bem, Janaína? Tudo bem, Abraão. Para mim é uma alegria. Nossa, 30 anos do Rema é tudo que há. Tem história para contar aí, Jana? Tudo bem, Aninha? Tá tudo bem. Oh, graças a Deus. Boa. É uma honra, né, poder participar disso tudo aqui. Vamos contar a história aí de vocês aí, nesse Rema que impactou a nossa vida, né? 30 anos vendo essa palavra da fé funcionando, né? Janaína e Ana Fábia, me diga uma coisa. Como vocês conheceram o Rema e que situação vocês se encontravam naquela época, antes de entrar no Rema? Na verdade, quando eu conheci, não era Rema ainda, né? Era Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Sim, sim. E quando eu conheci, só tinha em Campina Grande, não tinha esse monte de escola no país todo. E eles estavam tentando abrir um Rema em Paulista. Sim. Pronto, somente. Então eu conheci em Fortaleza, porque o pastor Bud chamou... Meu líder de mocidade chamou o pastor Bud para fazer um evento. Ele foi com Jen, Alexandra, Sâmia e João. E aí, quando eles terminaram o evento, eles deixaram um folder. E aí, eu folheando o folder, eu vi que se tratava de uma escola bíblica, que era 2 anos. E eu comecei a desejar, e era o sonho do meu coração. Eu vi Valnice lá, como paraninfo da primeira turma, e aquilo já me atraiu. Eu assistia a Valnice todo sábado de manhã. E aí eu comecei a orar sobre aquilo e realmente eu sabia que Deus ia fazer de alguma forma. Era impossível para os meus olhos, porque eu morava em Fortaleza. A escola era fixa dentro de Campina Grande. Não tinha nenhuma probabilidade de chegar em Fortaleza nem tão cedo. Mas aí, na verdade, o que Deus tinha para mim era um casamento. Olha aí. Que me guinchou de lá, me trouxe para cá. E realmente, eu conheci o Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida em 95. E aí, em 96, eu estava fazendo. Casada. O primeiro ano. Caramba, olha o que o Rema fez, hein? Muita Vocês história. vão assim, tá? E o negócio foi... A história deles de namoro é interessante, né, Xana? Uma história interessante. Ana, como foi seu encontro com o Rema? Então, diferente de Janaína, né, que chegou bem antes, né, com essa palavra da fé, eu me converti junto com Isaías em 98. Então, a gente se converteu em março no Encontro de Casais e... logo começamos a frequentar a Igreja Verbo da Vida, que era na Prata, na época. E quando a gente chegou lá, né, Isaías sempre muito intenso, e a gente ouviu falar sobre Rema, tudo era novo, tudo era muito novo pra gente. Mas a gente já queria muito fazer parte daquilo ali. Mas o Rema tinha fechado suas matrículas, porque a gente tinha chegado em março, então naquele ano ninguém pôde fazer mais Rema. Mas a gente passou o ano inteiro sendo abordado, sendo estimulado pelas pessoas que estavam perto de nós sobre a escola, que ainda era centro de treinamento. Então, chegou dezembro, né, a expectativa estava a 1000, e em 99 eu comecei junto com Isaías o primeiro ano. Eu não terminei junto com ele porque eu engravidei nessa época. Recadinho para as grávidas: não precisa parar. Tá? Concordo. Eu parei nessa época e ele continuou. Então ele terminou em 2000 e eu terminei em 2001. Então eu fui ao mesmo tempo do centro de treinamento, para Rema, já Rema. Brasil. Interessante, na nossa época, na época de vocês, né, não tinha aula demonstrativa, não, né? Não. Naquela época você ficava aguardando chegar, virar o ano, porque né, antigamente era de ano em ano, né? Que a gente entrava no Rema, né? Sim. E qual a matéria, Ana, te marcou? Meu Deus do céu. Eu sei que todas são fantásticas, né? Todas as matérias, mas tem uma que me marcou bem muito, Eu comecei a ver família cristã. Eu vinha de um contexto de família diferente, né? Não era uma família tradicional, eu não morava com os meus pais, eu morava com 2 tias. Então, eu tinha muito desejo de ter uma família. E quando eu vi a matéria, família cristã, né, a época dada pelo mestre Canrombé e Fatinha, eu fiquei assim, rapaz, se eu fosse professora, essa matéria era que eu ia dar.
Caramba! E Deus me abençoou anos depois, não é? De ter sido convidada para fazer parte do corpo de professores e a família foi, e a matéria foi família cristã. Caramba, então, foi super presente para mim. Muito bom. E tu, Jana? Então, eu assisti Autoridade do Crente com Sâmia. E aí, realmente, também parecido com Ana, é a matéria que me persegue desde que eu ensino, né? Porque eu tive muitas afrontas de Satanás desde a infância. Então, era uma coisa que... Eu acho que, assim, aquilo que é uma lacuna... Quando aquela matéria específica chega que preenche, aquela matéria ela vai saltar mais dentro de você, porque ela vem preencher perguntas, questionamentos, anseios, né? Então ela preenche tanta coisa que agora você recebeu aquilo tão generosamente que sua vontade é só dar de graça. Então, se acontece de a gente ser chamado por Deus para ser professor, o seu olho brilha para aquela matéria que te salvou. E a autoridade do crente... É a sua cara mesmo, né? Eu gosto demais, fico brava com Satanás. E quando você chega naquela parte de Efésios 6, né? Você tem até o material, Sim, né? da armadura, né? A armadura, aquilo ali é fantástico ali. Eu já te vi ministrando e realmente transforma. Como o Rema foi importante para o seu chamado e o trabalho que você está executando nesses dias? Rapaz, isso é uma pergunta tão complexa, né? Como o Rema é importante ou foi importante para o seu chamado e para o que você faz agora? Olha, eu acho assim, eu acredito que qualquer pessoa que você conversar, qualquer aluno, seja antigo como a gente, ou agora, né, da turma de Ana, por exemplo, que está se formando agora, acho que todo mundo vai dizer assim, o Rema, ele mudou minha vida, ele trouxe entendimento de coisa que eu passei a vida toda tentando entender. É muito comum você conversar com alunos que dizem assim, eu pensei que eu conhecia a Bíblia. Sim. Às vezes tem pastores que dizem, nossa, eu pensava que eu sabia o que era ministério. É muito comum em todos os anos, né, a gente ouvir falar sobre isso. Então com a gente também não foi diferente, comigo não foi diferente. Então assim, é um divisor de águas. Foi um divisor de águas você receber aquela injeção da palavra 3 vezes por semana durante 2 anos intensamente. Sim. Não tem como não sair diferente, entendeu? Então, assim, mudou tudo. A mim, pessoalmente, me fez ver o chamado de mestre, como ele é precioso. Me fez ter um olhar sobre o meu chamado de mestre. Me fez desejar me esmerar naquilo, entendeu? É maravilhoso. E hoje tem te ajudado muito, né? No seu dia a dia, no seu trabalho, na igreja, no ministério. Hoje você trabalha na coordenação do trabalho Rema, com né? Juliana lá ajudando. Que legal. E aí eu acabei caindo de paraquedas dentro de Rema de novo, né? É bem interessante. A Janaína passou quantos anos? 11 anos no Rema. Antes disso, quando a Escola de Ministros abriu, aqui em Campina Grande, eu e Sueli foi diretora e eu fui a vice dela por 3 anos. Olha aí. Então, eu tive 3 anos de Escola de Ministros e depois substituí Carrombé. Aí substituir Carrombé era o grande desafio da vida. Né? O primeiro ano não foi bom, né? Eu precisei de algumas reuniões ao final do primeiro ano, mas do segundo ano em diante... Já começou a fluir. A boa mão do Senhor chegou junto. E deu uma investida boa no Rema, na prata, né? Ali deu uma... Meu Deus, aí a Aninha sempre ao teu lado, né, Aninha? A gente tem uma história. Sempre ao lado, né? É isso mesmo. E como o Rema, ele tem sido importante no seu chamado e na atividade que você faz hoje, que é diretora também. Pois é, né? Como Janaína falou, o Rema realmente é um divisor de águas. Eu vinha, assim, muito novinha, tudo era muito novo, eu não conhecia a palavra. E eu costumo dizer assim, normalmente eu digo, o Rema você consegue em 2 anos ter um intensivão de 5, 6 anos da sua vida, né? Na palavra. Então isso é bem impactante, assim. Minha vida e minha família, elas mudaram completamente por causa dessa palavra, né? Você passou um bom tempo com ela também trabalhando, né? Eu terminei em 2001, a turma de 2001. Em 2009, ela já diretora do Rema. Sim. Eu comecei a ir para o Rema, vou contar essa história que ela é bem interessante. Ótimo. Lucas, adolescentezinho, Lucas é meu filho. Ele disse assim, eu vou ser professor do Reminha. Na época a gente chamava Reminha. Vou ser professor do Reminha. Eu disse, que joia, bacana, né? Então, a gente morava muito longe, a gente morava no Catolé e era na Prata. Sim. Isso, que funcionava. O Rema, né? E aí, Isaías tinha aquela disposição e tempo, ele ia, levava Lucas, segunda, quarta e sexta, para ele dar as aulinhas lá no Reminha, e voltava e tal. Um dia, ele viaja para dar aula. E aí... Sobrou para quem? Sim. Então,
Eu disse, Lucas, meu amigo, ó, não vai dar certo esse negócio, não. Segunda, quarta e sexta, a gente vai voltar, né? Eu dirigindo, Sim. às vezes chovendo. Aí eu disse, eu já sei. Eu vou ficar levando ele, eu fico lá e na volta vem todo mundo para eu não ter que dar 2 viagens na mesma noite, porque não era perto. Uhum. E nessa história de ir deixando o Lucas, aí eu fui vendo o ambiente, fui vendo as coisas, fui vendo o movimento. Eu digo, rapaz, esse negócio é legal, viu? Eu gostei disso. A Janaína, ei! Não. Ela... Um dia, na saída para levar Lucas para o Reminha, eu disse assim, rapaz, eu vou de saia. Porque na época não existia, né? Não podia trabalhar nem participar de calça. De nada de calça comprida. Era só de saia. Uhum. Aí eu disse, vou de saia hoje. Fui de saia, cheguei lá, a Janaína não estava. Eu falei com a vice dela, digo, ó, tô de saia e vim para ficar. Ela, que bom, que legal, tá, tudo bem, pronto. Aquela festa. Fui ficando, eu era ajudante de Wilza, né, que tomava conta do primeiro ano. Então, eu era ajudante de monitoria, não era nem monitora, eu era ajudante de monitoria. E aí fui ficando. E no outro ano eu passei a ficar mais perto de Wilza e a coisa foi crescendo e foi mudando. E daqui a pouco Janaína disse, ó, vem cá, vamos conversar. Tem uma nota aqui no coração e você vai ficar aqui conosco na diretoria. Foi uma parceria boa, né? A parceria boa, vocês duas, né? 2009, já é um tempinho, né? Já, faz tempo. Já faz um tempo, né? E aí, Janaína sai do Rema e você vai tomar conta do Rema do distrito, né? Não, eu fiquei no Rema Sede ainda, isso 2015. 2015, eu fiquei no Rema Sede. Junto comigo tinha algumas pessoas do distrito, algumas pessoas da sede. E passei ali até 2018. 2015, 2018. No Rema Sede. Só que a gente não sabe os projetos e os planos de Deus, né? E eu mesma me perguntava, por que tem tanta gente do distrito aqui comigo? Né? No Rema Sede. Mas Deus sabia de tudo, né? Então, em 2019, o Rema, a Igreja Verbo da Vida Distrito, foi presenteada com o Rema no distrito e tem sido um grande sucesso. Caramba! Janaína, como é estar agora do outro lado, né? Você teve uma temporada na sua vida como aluna, né? Vibrando, sonhando, né? E cada passo Deus foi realizando na sua vida. E agora você como professora. Como é esse sentimento aí? Fala aí. Eu acho bem interessante a tua pergunta, porque, na verdade, se a gente observar hoje, existem outros olhares que a minha posição foi me ajudando a ter. Porque eu soube o que é ser aluna, depois soube o que é ser professora, aí depois, então, eu soube o que é ser a diretora, e hoje eu sei o que é fazer parte da coordenação que rege tudo isso. Uau, então, são 4 olhares, né, sobre uma mesma coisa. Aí eu acho que, assim, isso para mim é uma riqueza, porque você ter 4 olhares de perspectivas diferentes sobre uma mesma coisa te ajuda a ver aquilo de uma forma macro, né? Então, assim, na sua pergunta, como aluna e professora, gente, olha, é tão fantástico, porque você ter a honra, né, Ana, de poder ser a portadora da palavra, porque você já sentou ali e sabe como é impactante o que um professor diz para você. Então, assim, é como você... Sei lá, é como se você tivesse duas ações ali, entende? Você está apacentando aquele povo e aquilo voltando para você de várias formas. É muito gratificante. É show mesmo, é uma coisa assim que não tem nem como explicar, só se a gente falar em línguas. Aproveitando esse lado, né, que ela falou de diretora, você pode falar também, né? Como aluna, professora e diretora, né? Eu passei pelo mesmo estágio, né? Não tenho esses 4 olhares, mas é impactante mesmo, é maravilhoso, né? Como aluna, engraçado, eu terminei o Rema e eu ficava pensando assim, como aluna, quando chegar na última matéria, que é para ministrar a palavra, pronto, eu não preciso, né? Eu não tenho chamado, eu não tenho porquê estar, né, nessa agonia aí de ter que ministrar. Quem tem chamado é Isaías, está tudo certo. Mas aí a gente sabe que não é nada disso, né? E passar por isso e pronto. Aí depois daquele dia, ministrando a palavra como aluna, algo aconteceu, alguma coisa abriu, alguma porta abriu, e aí eu fui entrando e Deus foi me levando e deu tudo certo.
E aí, assim, que legal, como diretora, né, como professora, pronto. Quando o Canrombé me chamou, eu disse 2 vezes, ele tem certeza, sou eu mesmo, é isso mesmo. Ele, é você mesmo, é isso mesmo. E assim, fantástico, né? A gente começa a dar aula e... Essa é a matéria que você mais dá? A família cristã, eu dou outros, mas é o meu xodó. E aí, você começa a dar aula e, no começo, né? Primeira matéria, primeira vez. Meu Deus do céu, como é que a gente vai ter assunto para 8 dias, durante quase 2 horas de aula? Sim. Como assim? Mas é tão sobrenatural, é tão sobrenatural que quando você começa, é assim, num piscar de olhos, e o Espírito Santo vai se movendo, a graça, o favor, o poder, tudo acontecendo. E aí o maior galardão, né, de um professor, e eu acho que também de um diretor, é você ver um testemunho de um aluno. Ele chegar para dizer assim, rapaz, eu comecei assim, e eu estou saindo assim. Muito obrigada por essa palavra, porque você foi canal. Meu Deus do céu, eu acho que não tem... Show. É o pagamento. É o show. Me conta alguma experiência como professor que você já passou. Bem engraçada aí, ou bem... Não é muito engraçada não, mas tudo bem. Mas fala aí. Eu estava dando aula em família cristã e era num lugar que tinha uma ladeirinha assim, como lá na sede, né? Assim, uma rampa. Uma rampa. E aí, lá no fundo tinha uma aluna e eu disse assim, fique de pé. Ela ficou de pé e tal, e dentro de mim eu disse assim, você tá grávida? Aí foi, não é? Aí ela disse assim, não, porque estava longe. Ela disse, não. Eu disse, meu Deus, o que eu fiz, Jesus? Agora eu vou sair pela direita. Como é que eu saio disso? Eu digo, Senhor, me ajude nisso, porque se o Senhor me ajudar dessa, eu não entro mais em outra, não. E aí, dentro de mim, né, saltou. Porque o rema, além de você ensinar a palavra, existem momentos que você vai se mover nos dons e acabou. Sim. Porque faz como o Espírito quer mesmo. E aí, naquele momento, algo saltou dentro de mim. Ela disse, ela vai ter um filho. Aí eu disse, você vai ter um filho. Você já tem filho? Ela disse, não. Você vai ter um filho. Parou, acabou. Quando terminou a aula... Você tem marido? Tenho não. Não, ela estava com marido. Pelo menos isso. Mas quando terminou a aula, ela veio me procurar. E ela veio dizer exatamente isso, que ela tinha dificuldade de engravidar, que ela já tinha tido alguns abortos e não tinha conseguido. E que ela recebia aquela palavra. Caramba. E hoje ela não só tem Santo, ela tem 2 filhos. Olha né? só. E assim, tudo isso é fruto dessa palavra, é fruto dessa escola. É maravilhoso. Janaína deve ter também, né, Jana? Conta aí uma história. Como professora. Uma história marcante aí nessa jornada, né? Na época que você estava tomando conta do rema, não dava aula não, né? Não tinha nem como dar aula, né? A gente fez o seguinte, no primeiro ano que eu assumi, a gente conversou com a Roberta e Jane, não vou te escalar em nada para deixar você tomar corpo ali dentro daquilo, porque é seu primeiro ano. Eu disse, não, Carroberto, por favor. Aí ele disse, a partir do segundo ano você me diz se já dá para você. Aí, depois de um tempo, eu não lembro quanto tempo, o meu acerto com ele já foi o seguinte, Carrombé, eu acho que como diretora, eu acho que vai contribuir muito se eu puder estar na sala de aula também como professora, para eles me conhecerem com a face de professora. Sim. Porque quando você está ali 8 dias, como era, hoje são 7, né, falando para as pessoas, você acaba deixando as pessoas conhecer seu coração. E isso é importante para tirar esse distanciamento entre professor e diretoria. Né? Então, assim, me deixa estar com ele, eu gosto de autoridade, você me põe no primeiro ano, e gosto de vida de louvor, a gente vai para o segundo ano. Então, acabou que, nos últimos anos mesmo da minha diretoria, eu tocava o primeiro e o segundo ano numa fase que eles não tinham como ter se eu não pudesse ser professora. Entendeu? Então, ali eles podiam ver você como você realmente é. Me marca muito, por exemplo, ter sido professora. Eu lembro que eu tinha um aluno, eu era diretora, mas era professora, né? Sim, sim. E ele era filho, inclusive, de uma pessoa que trabalhava com a gente, e esse rapaz sofreu um acidente saudável, um rapaz jovem, ele sofreu um acidente e ele ficou sendo um cadeirante. Então, ele começou o rema andando, mas terminou numa cadeira de rodas. Meu Deus. Né? E eu lembro que quando eu fui entregar o canudo para ele, era o primeiro cadeirante que a gente teve em todas as formaturas, foi o primeiro, houveram outros depois, mas eu lembro que era a primeira vez que a gente ia entregar um canudo para o cadeirante. Como é que a gente vai fazer? Já era na sede. Eu disse, vamos fazer o seguinte, quando me chamarem para começar a entrega dos canudos, a gente para tudo e a primeira pessoa a ser chamada vai ser ele.
Então, chama o nome dele, eu desço, todas as câmeras se viram para ele, ele vai ter a foto dele sozinho, entendeu? Então, a gente foi lá, entreguei o canudo, tirei a foto dele, abracei ele, dei um beijo na testa dele, voltei, aí então o mestre de cerimônia continua a chamada. Então, assim, todas as óticas ficaram para ele, sabe? Sim. Gente, depois no final, Marivalda me procurou e agradeceu demais. Marivalda disse: Janaína, obrigada, porque, assim, ele está terminando numa condição que ele não começou assim, né? Mas, assim, o fato de vocês terem honrado e respeitado ele como um indivíduo naquele lugar foi tão importante para mim. Aí ela chorou, mamãe, né? Legal. Aí eu disse, poxa vida, se fosse o meu filho, se fosse o seu filho, né? Sim. Quantas vezes... Porque apacentar rema é um pastoreio, é uma maternidade no caso de uma mãe. Sim. Né, Ana? Gente, é fantástico. Não é simplesmente lidar com papel e computador, não. É lidar com gente. Tem que ter paixão. E foi a primeira vez que se viu inclusão social, né, na formatura. Isso é bem importante. Foi bem interessante. Para vocês, né? Hoje a Aninha também na frente, né? E passou muito tempo ajudando a Janaína. E Jana, me conta aí a sensação, a expectativa, a emoção para a formatura. Eita! Quantas formaturas, Jana? Meu filho, 11 formaturas, 11 no caso, formaturas. como rema, né? 11 formaturas. Até na faculdade? Fez na faculdade? Não tenho. Já começou? Curso superior, não. Já começou da onde? Não, então, você está falando de quê? Rema. Ah, não. Na faculdade. Já começou... Porque... a primeira que fizeram, a gente fez dentro do Meninão. E a próxima minha, João já correu para providenciar a igreja, mesmo no cimento, para conseguir fazer lá. Acho que foi o Kenneth Júnior. Foi a de 2000 que foi puxada, quando complicada. o centro de treinamento passou a ser Rema Brasil. Porque a primeira formatura do Rema aqui em Campina Grande foi no Campestre. Eu acho que foi no Trabalhador, não foi não? Foi no Campestre. Era João que estava se formando, Carolé estava se formando, Guto, Silvio, Suelen, Sâmia, foi. Mas me fala aí como esse trabalho gostoso aí. Leve, suave. Eu sempre peguei a carona com ela, né? Jana testa de ferro. É porque, assim, eu considero que é a cereja do seu bolo, né? Quando a gente trabalhava junto, ela sabe, as outras meninas sabem, que a gente tinha uma diretoria só de mulheres, né? E eu dizia, pessoal, deixa eu dizer uma coisa. E falava isso para a monitoria também. As minhas meninas, tinha isso. Eu dizia, pessoal, não importa o quanto a gente trabalhou, isso aqui é o cume do nosso trabalho. Então, assim, a gente não está fazendo uma festa para o aluno somente, a gente está fazendo uma festa para nós também. A gente está comemorando porque a gente também trabalhou 2 anos. Não é só o aluno que frequentou ali se esforçou para estar ali 2 anos. Não, a monitora se esforçou para chegar ali meia hora antes para estar ali 2 anos também. Sim. A gente se esforçou durante 2 anos para fazer o Rema funcionar também. O Rema Kids trabalhou 2 anos para poder ficar com os filhos daquelas pessoas para eles também. Então, assim, todo mundo está coroando ali alguma coisa. Então, faça o seguinte, vista a sua melhor roupa, faça a sua melhor maquiagem, sabe? Venha com gosto para trabalhar. E quando terminar, a gente vai só sentar e comemorar. Né? Os erros da formatura a gente fala no dia seguinte. E hoje, coincidentemente, entre aspas, né? Não sei, eu lido com formatura dentro da coordenação. Né? Então, assim, era uma área que eu gostava de fazer quando eu estava com as meninas e hoje é uma área que eu gosto de ajudar os diretores a fazerem porque eu sei como é correria em época de formatura. Não é brincadeira, isso mesmo, E Ana? Não, hoje eu estou mais light, né? Na verdade, o Rema sede, ele está à frente da formatura, da organização, do planejamento e de tudo mais, e a gente chega junto para fazer a coisa acontecer. Mas aí o peso maior hoje é realmente com Douglas e Maíla. Né? Você só cuida lá de ensaio, né? Isso. Não, tem toda uma preparação com os nossos alunos, né? Essa questão de ensaio, de imposição de mãos, de que mais? Aula da saudade. Tudo isso faz parte do pacote de formatura. A formatura em si, naquele dia, é a culminância de todo um processo. Mas a gente tem tudo isso, todos esses bastidores, mas a culminância mesmo de organização e tudo, hoje a gente pega junto com o Rema. A fase que vocês estão hoje, para Janaína, um dia ainda volta... pensa em voltar, em assumir algum Rema, e a Ana pensa em largar o Rema e ficar só com matéria. Como é que é aí? O que tá... A gente não sabe, né? Mas assim, tem uma coisinha no coração. Não, assim, no meu caso,
Assim, eu e o João, a gente tá vivendo uma fase diferente, fase Sim. essa que a gente tá conhecendo enquanto se caminha nela. Sim, né? Não é uma sim, coisa que ela tá sim. toda desvendada pra gente. O que a gente tem hoje? A cada dia. Né? Vocês saíram da sede para que a voz de vocês fosse expandida e os pés de vocês pisassem em lugares que retidos lá vocês não poderiam. Sim. É o que a gente tem para hoje, a gente anda no que tem para hoje. Às vezes eu pergunto para João, será que um dia você vai voltar a ser pastor presidente de igreja? Porque se João for pastor presidente de igreja e precisar se abrir um rema nessa igreja, nessa igreja, talvez eu seja a pessoa mais indicada para iniciar esse rema, entendeu? Claro. Aí eu faria com todo prazer. Faria demais. Legal, gente. Eu acho que você ter uma segunda oportunidade de fazer aquilo que você já fez, te dá uma perspectiva de dizer assim, puxa, eu preciso consertar o que eu não dei certo daquela vez para fazer melhor dessa. Experiência, né, Jana? Agora dizer assim, eu quero demais, não vejo a hora. Não, não é o caso. E tu, Aninha? Não, eu estou na dispensação do Senhor, não é? Eu sei que eu amo o rema. E eu acho que quem se envolve com o rema, o rema é apaixonante. Meu demais, Deus do né? céu, eu amo o rema. Quem se envolve também. com o rema é difícil largar isso de dentro de Sim. você. Acho que passaram céus e terras, né? A cada ano que nós estamos com 30 anos, né? A cada ano que vai passando, é algo impressionante, impactante na vida das pessoas. A gente que fez lá atrás, né, 94, 95, para hoje a gente vai vendo o impacto na vida das pessoas. Mas assim, eu gosto muito e tô de acordo com aquilo que Deus colocar em nosso coração. Se Deus disser que eu saio, eu tô saindo. Mas eu sei que vai sair, eu vou sair no dia que tudo estiver tranquilo aqui, que Deus vai organizar tudo de boa, tá tudo bem comigo. Né? Mas se Ele quiser que eu continue, então eu aqui. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Jana, como você vê o crescimento do Rema nesses 30 anos? Gente, olha, não é brincadeira não, viu? É interessante porque quando eu fiz, quando você deve ter feito também, Abraão, era umas apostilhas, né, de papelzinho, xerocada. Eu tinha ela tudo em casa. E cada professor fazia o seu. Eu tinha essas apostilhas nisso que eu jogou tudo fora. Porque já tem a nova já, aí eu fiquei... Quase que eu torava o pescoço dela. Isso é uma lembrança querida, né? Uma coisa dessa, nossa. Uma relíquia aquilo. Eu tenho meus cadernos. Você tem? Pois é. Os cadernos eu tenho. Hoje a gente está numa modernidade, gente, assim, é outra... A evolução, realmente, a projeção foi maravilhosa. Tem que ser, tem que acompanhar, né? Mas fala aí, era a apostilazinha da gente, era aquela... Era a nossa apostilazinha, e eu lembro que era aquela expectativa, né? Quem vai ser o próximo professor? Vai ensinar o quê? E as nossas anotações, né? Eu lembro que eu vim de Fortaleza... Casei com o João, como eu falei no começo, entrei na sala de aula, então aquilo ali tudo é assim, eu estava numa outra atmosfera, meu Deus, eu entrei no céu e não estou sabendo, né? Eu tive aula com Bernadette, eu tive aula com Josimar, eu tive aula com Raul, tive aula com Sâmia, tive aula com Alexandra, né? Com o próprio Geraldo Foster pegasse também? Ainda não peguei, Geraldo. Com Jen. Então, assim, pessoas que, inclusive, depois de um tempo, elas nem ensinaram mais. Sim, né? sim. Então, eu acho, Abraão, que a gente está conseguindo, né, o Ministério, a coordenação, o Rema, está conseguindo caminhar na velocidade que o tempo está pedindo. Esse tempo presente está pedindo, sabe? Mas, assim, eu acho que os alunos, eles precisam manter essa fome, essa sede acesa, os meninos de 16 anos. Como é que o menino de 16 anos nunca ia fazer rema na nossa época? Já pensasse. Né? Hoje a gente tem os nossos adolescentes em sala de aula. Então você tem uma sala de idosos e adolescentes. É uma riqueza, né? Aquela coisa... É uma riqueza. Aí o menino entra na faculdade já munido de ferramentas que ele está recebendo mesmo. Paralelo no rema. É uma riqueza. Nossos filhos viveram isso. Exatamente. Né? E vocês como professora, né, podem esclarecer isso para mim melhor. Hoje o professor ele tem que saber dançar, né? Assim, ele tem que ir no jovem, tem que ir no adulto, nos pastores, né? Nos ministros que... Rapaz, naquela época eu acho que, sei lá, era bem mais fácil, né? A turma era mais, assim... A média da turma era mais honesta. Hoje não, ela está muito variante. Ela está muito mista. Eu acho mais desafiador. Hoje Hoje tá e também, assim, tem a beleza que eu acho, né, da gente poder receber também pessoas de outros ministérios, né? Que é outro perfil riqueza, também, né? Outra riqueza. E no meio disso tudo, o professor ele tem que ter a sabedoria para saber lidar com o adolescente, com o idoso, com a pessoa que não tem um outro ministério, no né? outro ministério, assim, não machucar, né, a outra visão. Entender que o Rema é interdenominacional. Muito bom. Às vezes, eu sempre penso assim, quando eu tenho a oportunidade de falar com algum professor, gente, a gente não está ensinando verbianos, a gente está ensinando filhos. Uau! Cuidado com isso.
E todos nós, a gente escorrega um pouquinho. Sim. E a gente tem que lembrar que é interdenominacional. Que O assembleano tem que se sentir à vontade, o presbiteriano tem que se sentir à vontade, a universal tem que se sentir à vontade, a gente está aqui para ensinar o culto. A gente pensa que todo mundo é do verbo ali, tá na sala, todo mundo é verbo aqui. Fala, fé, e o cara, o que é isso, rapaz? É isso mesmo. E, Aninha, na sua ótica, o que você vê durante esses 30 anos, né, como você vê o crescimento do Rema? Meu Deus, é tremendo demais, né? O que a gente tinha, assim, a ideia que eu tinha de Rema, era um Rema em Campina Grande. Ela já veio de um outro contexto, ela já tinha pastor João, tinha um ministério, ela já tinha essa facilidade de ir para outros Remas, tinha Paulista que dava para começar. Não, mas para mim, o Rema era o Rema único. Sim. Né? E quando a gente começou a ver esse monte de escolas sendo aberto, e a gente viu o Brasil todinho tomado, e fora do Brasil também... Eu costumo dizer, inclusive, em sala de aula, eu digo, gente, nós estamos envolvidos com algo muito grande. É o maior centro de treinamento bíblico, né, Jana? Do mundo. Do mundo. Caramba! Porque o que é que acontece? Quando a gente tem a tendência de ficar muito no nosso mundinho, né? Sim, eu tô lá no distrito, no Rema Distrito, com os nossos alunos, e aí é como se o mundo fosse bem aqui. Mas quando a gente abre o leque, diz, tem Rema aqui, tem Rema aqui, tem Rema fora do Brasil, e tudo está funcionando ao mesmo tempo, agora mesmo, hoje mesmo, está começando tal matéria aqui, mas em outros lugares está começando também. É um negócio, assim, sobrenatural. Janaína, você é aluna, professora, na coordenação, foi diretora, e agora você vai ministrar em formatura, né? Sim, quando tu sobe ali em cima para ministrar, aqueles alunos tudo, o que é que passa na sua mente aí? Me conta aí, de ver toda essa trajetória. Eu guardo essa aí, e a outra é, como foi quando você saiu de Fortaleza, já saiu casada? Foi. Para vir para estudar em Campina Grande, como foi esse esquema aí? Deixa eu começar pela última pergunta. Então, isso aí, né? Isso aí. Como eu falei, o líder de mocidade da minha igreja na época, que era até pastor Gilmar do Via Sul, hoje lá em Fortaleza. Gilmar era o líder de mocidade da nossa época, junto com Joanice, que era a vice dele. Joanice é a nossa missionária no Japão. Sim. Né? Então, eles fizeram um evento e levaram o pastor Bud, etc e tal. E aí, quando eles terminaram o evento, eles deixaram esse folder. Eu não sabia que eles tinham uma escola bíblica, porque eu não vi o aviso. E aí, quando eu comecei a folhear o folder, eu comecei a decorar o que estava no folder. Eu trabalhava nos 2 expedientes, então eu ia no ônibus lendo, voltava no ônibus lendo, grifava. E eu sabia, aquilo ele estava construindo uma coisa dentro de mim, e eu não tinha coragem de pedir a Deus para fazer, porque na minha cabeça eu achava que era impossível. Minha mãe é separada, eu era mais velha, eu e minha irmã trabalhávamos para sustentar a casa, é impossível fazer esse curso aqui. Sim. Mas dentro de mim, aquela vontade, meu Deus, como é que eu poderia fazer esse curso? Meu Deus, se eu fizesse esse curso. Aí um dia eu tive coragem, né? Joanice ligou para mim, eu estava no meu trabalho, ela ligou de manhã, ela disse... Jane, você tá tudo bem? Tá? A gente conversou, ela disse, Joanice, e o acampamento de carnaval da gente? O retiro da nossa igreja. Ela disse, não, eu não vou esse ano, não. Eu disse, você não vai, tu é vice da mocidade, tu não vai, tu vai para onde? Ela disse, não, esse ano eu vou para o acampamento de Campina Grande. Aí eu disse, como é? Nessa hora a voz do Senhor falou dentro de mim, e você vai com ela. Aí eu comecei a chorar no telefone, de repente ela ficou sem entender o que estava acontecendo, eu não conseguia falar mais, aí eu desliguei. Eu trabalhava no escritório sozinha, então eu me ajoelhei e eu comecei a chorar. Eu disse, Senhor, como é que eu vou com ela? Se eu vou, abra portas. Aí realmente Deus foi fazendo, e em 95 a gente estava aqui no primeiro acampamento nosso, em 95. Foi o último que foi feito ainda dentro da Prata, porque depois dali cresceu tanto que já foi para a universidade. Sim. Então, em 95, eu conheci João, Deus falou conosco um sobre o outro, a gente saiu daqui já quase aliançado, namoramos por carta 11 meses. Eita, Gelma, e Orkut. Não tinha nada. João ia na Telpa e pagava lá tantos minutos para poder falar comigo no domingo. Meu Jesus. É muito amor. Foi bem interessante. Amor demais. E aí, dia 20 de janeiro, a gente casou, em fevereiro eu estava em sala de aula. Que coisa e assim, boa. quando eu sentei em sala de aula, eu pensei assim, aí aquele filme passa, de eu no ônibus, lendo o folder, dizendo, eu quero isso aqui, mas isso aqui é impossível para mim. Meu Deus. Né? E agora eu estava ali, aí para minha surpresa, 2 anos depois, assim que eu termino de me formar, aí estou eu dando aula. A minha primeira matéria foi Realidades da Nova Criação em Boa Viagem.
Gabrielzinho pequeno, e eu entrei lá, eu lembro que tinha uma diretora não, uma aluna que hoje é diretora. Sim. E essa aluna, eu dei a aula todinha, quando terminou de dar aula, eu gostei de chamar os alunos para dar um testemunho no final, ela veio, ela disse, eu gostaria de dizer para vocês que quando essa irmã subiu, que ela entrou para dar aula, que apresentar, essa é a professora de Realidades da Nova Criação, eu olhei para meu marido e disse, não tinha um adulto em Campina Grande não, tiveram que mandar uma criança, porque eu tinha 22 anos. Caramba! Aí ela olhou para mim e chorou, né? E disse, eu quero lhe dizer, irmã, que eu recebi muito, me perdoe, babá. E eu achei legal ela dar a cara a bater, né? Sim. E essa foi minha primeira oportunidade Show. como professora. E assim, depois eu estava dirigindo a escola do folder que eu lia e achava impossível chegar. Eu disse, meu Deus, o que é isso, né? O que é isso? Rapaz, é uma grande honra. Como Deus vai fazendo os caminhos, né? É uma grande honra. Aí agora, pronto, aí como paraninfa, eu tive agora em Arapiraca, sendo paraninfa, eu acho assim, inclusive você paraninfo que está me ouvindo, candidata a paraninfo, deixa eu dizer, é uma grande honra. Nunca torna o professor ou ser paraninfo uma coisa comum. Entendeu? Muito bom. Quando o nosso olho parar de brilhar para isso que a gente faz, então você tá bom de ser substituído. É verdade. Sabe? Eu acho que assim, você ser paraninfo, ter 30 minutos que seja, para falar ali na frente, representando aquela. Gente, isso é uma grande honra. Às vezes eu fico dizendo, Senhor, eu tenho certeza que você ainda me quer isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Aninha, como é para você, né, conciliar ministério, a esposa de pastor Isaías, filhos, essa coisa toda. A Jana também vai falar um pouco sobre isso. Eu, assim, desde muito nova, né? Eu sempre fui muito guerreira. Eu sempre corri atrás muito dos sonhos que eu tinha. Uhum. E é certo, né, que eu já não tenho mais 20 anos, mas... Nenhuma de nós, mas ninguém aqui. Eu já tô tenho 5.1 já. Eita, Apesar, cheguei agora. Mas assim, eu acho que viver sem isso, por exemplo, eu tô no Rema, eu trabalho no secular, né? Eu trabalho eu sou servidora pública. Sim. Eu trabalho no Rema, eu cuido de casa, eu cuido da igreja, dos meninos, né? Muitas coisas. Mas eu acho que se tirar isso de mim, pronto, aí Ana Fábio deixava de ser Ana Fábio. Né? Entendi. É certo que quando chegar a hora de aposentar, vão ter outras coisas que vão suprir ali a necessidade, porque tudo é no tempo do Senhor e tudo tem a graça de Deus para essas coisas. Ela faz isso porque ela gosta, né, Jana? Porque ela tem dinheiro demais, né, não, Jana? Eu gosto. Mas meu pai do céu. Janaína, como é aí, Janaína? Lidar com tudo isso. Você falando tá mais leve, né? Não, aí quando você não é mais a esposa do pastor presidente, é outra coisa, né? É bem interessante, inclusive, né? Mas assim, quando eu era, né, no mesmo jeito, nessa mesma pegada de Ana, eu lembro que eu engravidei de Isabel dentro do Rema, no auge de ser diretora, né, Ana? Trabalhei até perto dos 9 meses com barrigão, dei aula com 8 meses de grávida, eu dei aula, e as aulas, vale salientar que aqui é manhã e noite. Então, quando eu dei aula, do meio da matéria para fim, eu pedi para colocar uma cadeira dentro da sala de aula, porque eu não estava mais aguentando. Mas, assim, eu acho... 8 dias. Eu acho interessante a mulher ser multifacetária, entendeu? Sim. A gente consegue fazer, dá para fazer. A gente criou filho dentro da igreja, o menino corria ali dentro do Rema. Que legal. Né? Quantas vezes na época a gente tinha o Explosão de Louvor, né, Ana? Que era um evento que arrecadava fundos para a formatura. Antes dessa nova forma de ser estabelecido, os 15%, você podia fazer eventos. Então a gente fazia o Explosão de Louvor. Nossa, a gente vinha para cá, o Rema, passava um dia no Rema, trazia nossos filhos, pedia quentinha, almoçava ali mesmo. Ali mesmo, às vezes, tomava um banho, trocava de roupa, entrava no evento, saía dali de casa para casa meia-noite. E era uma alegria fazer aquilo. Né, caramba, nossos meninos cresceram, viram esse... Hoje, João, vamos chamar pastor, né, do jovem hoje, né? O pastorzinho dos jovens. Sua mais linda, né? É muito salutar, sabe? Você ter casado, os filhos dentro da... Caramba. É salutar. Eu estava conversando aí nesse episódio dos 30 anos com vários jovens que vieram fazer esse momento aqui conosco e contando como é que João trata eles, como é que João tem uma visão, essa coisa toda procedente de vocês dois, né? Tanto da sua parte quanto do pastor João, isso é uma riqueza. Do outro lado, o Lucas também, né? Na área da música, né? Essa área também envolvida. Isso tem a influência total da igreja, né? Na vida dele.
Ele cresceu, eles começaram, ele era da turma de João Gabriel, inclusive, e eles começaram o grupinho de adolescentes, tinha ninguém tocava nem cantava nada. E aí resolveram, o seu Pedro resolveu estabelecer, vamos fazer um louvor, vamos fazer um grupo de louvor. Olha aí. Todo mundo, os meninos, tudinho compraram guitarra. Só tinha guitarra. Mas eu lembro E demais. João também? A gente deu uma guitarra para Gabriel também. É isso. A gente foi e comprou uma guitarra bem básica, simplesinha, porque isso não vai vingar, não. Uhum. Mas no caso do dela, vingou. Eu tô falando Olha. justamente por isso. E aí a gente deu aquela guitarra bem simplesinha e ele Que começou massa. Daqui a Oxe. pouco, 2 anos depois, aí Lucas disse, agora eu preciso de uma guitarra melhor. E aí a gente foi com ele menino, ele era só um adolescente. A gente foi com ele em Recife comprar essa guitarra. E quando ele pegou a guitarra lá na loja, o dono, o rapaz que estava atendendo a gente aqui, disse assim, você sabe tocar? Ele, sei. Aí ele pegou a guitarra e começou a tocar, que o rapaz ficou assim. Eu digo, ai meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Aí hoje a gente tem Lucas, né, que terminou a faculdade de música. Ele toca todos os instrumentos. Ele não é bom como você em bateria, né? Mas... Lucas é excelente, meu Deus. Não, na bateria eu tô falando. Mas assim, toca teclado, toca guitarra, toca baixo, toca violão e é maravilhoso, além de lindo. E é uma ajuda grande lá na igreja, né? É isso mesmo. Então, Jana, qual legado você quer deixar para as futuras gerações? Para as futuras gerações, nossa, que responsa. No tocante à rema, Sim. né? Eu gosto, todo ano tem um slogan diferente, né? Sim. No rema. Inclusive, antes da coordenação ser estabelecida, já era assim, a comunicação tinha um slogan diferente. Eu gosto muito do slogan da época, né? No ano que dizia assim, tempo de preparação nunca é tempo perdido. Que até se usou hoje, esse, né? muito tempo, inclusive. Sim. Tempo de preparação nunca é tempo de perdido, né? Pronto, eu quero te dizer isso, né? Para você aí do legado, seja jovem, seja já experimentado, o tempo de preparação nunca vai ser tempo perdido, né? Eu acho que essa é muita cara do rema. Entre slogan e sai slogan, mas eu acho que o pano de fundo é sempre esse. O tempo de preparação nunca vai ser tempo perdido, né? Eu quero te dizer, dá para fazer. Né? Se Deus estiver nisso, se Deus te mandou, dá para fazer, especialmente você que é mulher, dá para você ser uma professora, dá para você ser uma diretora, se for o caso, dá para você ser uma vice, se for o caso, né? Dá para fazer, dá para ser uma boa aluna, dá para fazer, né? Dá para ter um relacionamento muito bom com suas vices, viu, diretoras? Às vezes a gente... Ter uma equipe boa, né, Jana? Facilita, gente, né? tudo que há. Facilita. Né? As meninas sabem como eu era grata a elas, né? Porque era o grupo que fazia. Embora que às vezes a diretora é que leva o nome. Mas, gente, é o grupo que faz. Entendeu? Então, assim... Essa semana, botar as pessoas nas posições que possam exercer as posições. E não só o fake, entendeu? Mas deixar o povo exercer, chegar junto, tá ali. Gente, é uma riqueza, olha. Essa semana eu tava arrumando as coisas lá em casa, aí tá limpando, tirando umas coisas, aí achei um folderzinho aí. As fotos dos alunos, um monte de coisa, aí tá lá, Janaína, Ana Fábia, as meninas, a Lu, né, a esposa de Marcelinho. Tinha Lurdinha, Wilza, Luciana, Ana Fábia. Aí, tá lá a foto lá. Aí eu lembro só de uma formatura que você subiu lá para falar. A formatura foi um ensaio, não sei. Eu quero chamar minhas meninas. Aí, lá vem as meninas de Jana. A menina dela é mais velha do que ela. Aí tá, deu um resenha, né? Dona Lurdinha como uma mãe pra gente, sempre foi, né? Muito materna. Legal. Aninha, qual legado você quer deixar para as futuras gerações aí? O legado é o seguinte: ame Deus acima de qualquer coisa, busque Ele acima de tudo, né? Corra, faça o rema mais perto de você, onde você estiver, porque é uma riqueza muito grande e assim, sem dúvida nenhuma, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, de verdade. Janaína, a gente falou do crescimento do rema durante esses 30 anos, né? Até aqui, e daqui para frente, mais 30 anos se Jesus não voltar. O que você imagina desse rema? A colocação, se Jesus não voltar, é importante, viu? Porque 30 anos é muito tempo. Mas então, Abraão, eu acho assim que a gente vai... Porque o plano de Pastor Bud era chegar em todas as capitais do Brasil. A gente já fez. A gente tem rema liderado por nós, fora do país, e tem rema sem levar o nome rema. Tem Escola Bíblica Verbo da Vida, que também é na grade do rema. Caramba, além disso, legal. A gente tem um rema
único que nunca existiu em nenhum momento, nem nos melhores sonhos do Rema em Tulsa, que é o Rema no sistema prisional. Então você tem Rema dentro da cadeia, com a mesma grade curricular, com o mesmo regulamento. Gente, é uma riqueza. Além disso, está sendo trabalhado um Rema dentro das tribos indígenas. Que é isso, gente. Que legal. Olha. E tudo isso é o Brasil que é precursor nessas coisas. Porque brasileiro é brasileiro. Brasileiro, Então, assim, e há uma promessa grande, né, de avivamento agora para o Brasil, né? Brasil é tudo de bom, né? É o celeiro, realmente é o celeiro, né? Das nações para esses últimos dias. Eu acho que a gente vai... Eu acho que Deus tem planos macros, mas também tem planos micros. Sim. Eu acredito que Deus quer pegar as pequenas cidades também do Brasil. Ele chegou nas capitais, mas eu acredito que Ele quer, assim, remas nos interiores, Sim. remas em nichos específicos, como a gente está falando, né, dentro de um prisional, mas também dentro de uma tribo indígena. Você está entendendo? Rema dentro legal, de um lugar onde havia um prostíbulo. Rema, gente, assim, dá pra gente... ir pegando os segmentos. Ir pegando os segmentos e pegar o Brasil todo, de todas as formas, de todas as maneiras. Entende? Porque, inclusive, a gente tem o respeito de Tulsa para isso. Caramba, né? Legal. Tulsa respeita o Brasil. É bem interessante isso. E aí, Ana, para você? Só complementando aqui o que a Janaína está falando... Eu creio assim que vai chegar o tempo em que os nossos remas, né, espalhados nas cidades, nas capitais, eles vão ter um recebimento de muito mais gente de outras denominações. Amém, sabe? Assim seja. Eu creio nisso firmemente, porque assim já se entendeu que a ideia do rema não é tirar ninguém das suas igrejas. Ao contrário, é fazer com que elas cresçam, avancem e sejam bênçãos onde elas estão. Sim. Então, eu creio muito nisso, né? De outras denominações se achegando para receber dessa unção, dessa palavra e espalhar de uma forma muito maior no Brasil e no mundo. Top demais, Ana. Muito bom ter falado nisso. Nós vamos falar sobre... nós vamos fazer um joguinho aqui de ping-pong, tá? Eita. Então, o Rema, ele é a base de todas as outras escolas, né? As outras escolas surgiram por conta do nosso Rema. Mas eu vou perguntar a você e você responde rápido e assim a gente vai jogando. Vamos lá. Rema. Você diz, o que é o Rema? Vida. A primeira palavra. Pronto, a primeira palavra. Jana. Rema. Sim. Crescimento. Escola de ministro. Aperfeiçoamento. Escola de ministro. Treinamento. Escola de missões. Eita. Chamado. Escola de missões, Jana. Rolo compressor. Essa foi boa. Rolo compressor foi ótimo. Jana, a palavra Rema. A palavra na boca, saindo da boca. Uau. Aninha. Revelação. Revelação. Menina, é muito forte vocês. Isaías. O amor da minha vida. João. Um homem segundo o coração de Deus. Seu chamado. Quase prioridade. Seu chamado, Aninha. Meu Deus. Meu Deus do céu, meu chamado. Vida. Vida. Então, gente, cumprimento. Que tempo bom estar com vocês aqui, foi maravilhoso, né? Foi bom ver essas experiências, essas palavras, né, que enriqueceu não só a mim, mas as pessoas que estão nos assistindo. Só queria que 1 minuto, todas as duas, pudessem olhar para uma das câmeras, tá? E trazer uma palavra, principalmente para esses jovens que estão indecisos, né? Nesse mundo que nós estamos vivendo aí. Eu tenho uma filha com 15 que vai fazer 16 no meio do ano que vem. Então ela já está chateada porque não pode fazer o Rema ano que vem, porque ela vai ter que esperar o próximo ano. Eu oro que você fique chateado também para desejar fazer o Rema, né? Que você ame a palavra revelada, que você não tenha prioridades estranhas diante de você, mas assim, usa o Rema para te blindar, porque os dias são maus, os anos serão difíceis, não há uma projeção de melhoria para o mundo, mas sobre nós vai brilhar a glória do Senhor. Isso. Agora faça brilhar, né? Faça brilhar, faz uma vereda direita para os teus pés, e aí Ele mesmo vai endireitando o teu caminho. Então assim, faz o Rema, corre atrás do Rema, com mais prioridade do que, por exemplo, um Enem, sabe? Com mais prioridade do que uma faculdade, faz o Rema. Amém? Ama a palavra. Isso aí, muito bom. Então, eu vou já pegar um gancho de algo que eu mesmo falei, né? Você precisa ter fome e sede de Deus mesmo.
Deus precisa ser a coisa mais importante da sua vida. E buscar, né, crescer, estudar, faz parte, né, e é necessário. Na verdade, é vital. Então, faz o rema sim, e neste mundo, seja um influenciador. Não seja influenciado por esse mundo, porque nós não temos nada para ser acrescentados por ele, mas nós podemos ser um canal de Deus aqui nessa terra, por causa dessa palavra revelada que está dentro de nós e por causa do nosso amor genuíno ao Senhor. Então, fica firme e eu te convido, se você ainda não fez rema, corre, faz sua matrícula no rema mais perto de você e sua vida nunca mais será a mesma. Gente, obrigado. Deus abençoe vocês e foi um prazer ter vocês aqui, tá bom? Amém. Gente, obrigado. Você tá aí assistindo até agora. Deixa o seu comentário aí, manda mensagem e procure o rema, como as meninas falaram. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe vocês. Amém.